Oi pessoal, eu sou a doutora Marta Lima, sou cirurgiã bariátrica e metabólica e hoje eu vou falar sobre por que as pessoas devem fazer cirurgia bariátrica. Primeira coisa é entender e ter consciência de que a obesidade é uma doença. Ai doutora Marta, mas não é, imagina, eu conheço um monte de gente que é gordinho, mas é saudável. Gente, infelizmente isso é um pensamento muito equivocado. Entendam, você pode sim ter sobrepeso, ter obesidade e ter uma saúde bacana, adequada, mas isso não significa ser saudável. Você tem uma doença instalada. O que acontece é que nesse momento essa doença não está trazendo consequências. E aí, conforme a gente tem aumento desse peso, mudanças nos níveis de IMC, a gente vai ter a piora dessa sua doença. Então o que a gente tem não é que é um gordinho saudável, é uma pessoa que tem sobrepeso e que está com a sua doença controlada. Se você perde o controle dessa doença, começa a ganhar peso de maneira mais rápida, com muita dificuldade de controlar, a gente tem já uma faceta da doença obesidade se apresentando para você, que é a tendência a acumular muito peso, acumular muita gordura corporal, gerando diversos problemas de saúde. Vocês já sabem, mas eu vou falar para vocês. Diabetes, hipertensão, problemas articulares, gordura no fígado, que é uma coisa que hoje a gente sabe que pode gerar cirrose hepática. Poxa, mas eu nem bebo, eu posso ter cirrose? Pode, infelizmente pode. Esse acúmulo de gordura no fígado gera inflamação crônica que pode sim gerar cirrose. Cirrose é uma das doenças mais graves que a gente pode ter no fígado, pode requerer transplante. Então assim, é entender que a obesidade ela é uma doença sim, que ela precisa ser tratada de maneira respeitosa, que ela precisa ser tratada por especialistas, mas que não é um pesadelo, calma. Nem todo mundo que tem obesidade precisa operar, isso é uma coisa que precisa ficar clara também. Mas dizer hoje que a gente tem uma pessoa com sobrepeso ou com um grau de obesidade inicial, assumir a partir dali, porque ela não toma nenhuma medicação naquele momento que ela é saudável, isso é muito arriscado, fazendo com que essa pessoa não se cuide. Isso gera um sentimento de culpa, né? Porque imagina, se eu não encaro a obesidade como doença, eu olho para uma pessoa obesa e eu acho que aquilo é só culpa dela. É a famosa falta de vergonha na cara, preguiça. Então não é isso. A obesidade é uma doença e ponto final. E é uma doença que gera outras doenças. Aí é que está o grande problema dela. Vamos imaginar que a gente pudesse ter só a obesidade. Não é pouco, tá? Mas eu vou falar só a obesidade. Sem nenhum outro problema de saúde. Se a obesidade não fosse doença, ela atrapalharia a sua vida? Provavelmente não, né? Então, pensa comigo. Viver em sociedade com a obesidade é muito complexo. Você tem dificuldade de caminhar, você cansa fácil. Pacientes obesos, na sua grande maioria, dependendo, claro, do grau de obesidade, você senta no chão, você não consegue levantar, você não consegue brincar de maneira satisfatória e saudável com seus filhos, seus sobrinhos, você não consegue realizar atividades que para os outros são muito simples e que para o obeso não é. Amarrar os sapatos, pegar uma coisa que caiu no chão, passar numa catraca de metrô, pegar um avião sem precisar de extensor de cinto, caber no assento do avião, são coisas da vida real que quem não tem obesidade não se atenta. Eu tenho pacientes que não aprenderam a dirigir, não tiraram carteira de motorista, porque a obesidade os impede de fazer a autoescola, né? Porque eles não conseguem passar a marcha, não tem ali um espaço adequado entre o banco e o volante para caber uma pessoa obesa. Então tem muita coisa na obesidade que acontece com o paciente que tem obesidade, que quem não tem obesidade não se atenta para o fato de que gera uma vida mais difícil. Isso aqui tudo que eu citei, só levando em consideração que a obesidade não fosse uma doença. Eu não considerei nesse momento que esse paciente muito provavelmente já tem gordura no fígado, esteatose. Vocês percebem que a obesidade é uma doença sim, que ela precisa ser tratada sim, não é culpa de ninguém. Uma coisa que eu sempre falo, ter obesidade não é culpa de ninguém, mas a responsabilidade de decidir se cuidar é sua. Não tem outra pessoa que vai fazer isso, é só você por você mesmo. Então vocês viram que realmente a obesidade ela é e ela deve ser tratada como uma doença. Tanto é que a OMS hoje, a Organização Mundial de Saúde, trata a obesidade como uma epidemia mundial. A gente tem quase 50% da população mundial acima do peso. Gente, vocês têm noção? Mundial, sendo que a gente ainda tem muita gente no mundo abaixo da linha da pobreza, muita gente desnutrida. Então, realmente é uma epidemia.
a industrialização, as comidas mais fáceis, os modos de vida mais sedentários, a gente não ter que caminhar mais, transporte público, é uma série de coisas que vai levar os indivíduos da nossa sociedade a terem cada vez mais peso se a gente não abrir os olhos e não se cuidar. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês é que sim, a obesidade é doença, sim, ela traz outras doenças e você tem sim que cuidar. Ah, doutora, mas aí a bariátrica é a última coisa que eu tenho que fazer, né? Não, eu fiz de tudo, nada adiantou, aí eu vou na bariátrica, não é isso? Não, não é isso, gente. A bariátrica é um tratamento que ela tem a sua hora certa de indicação, mas ela jamais deveria ser encarada como a última opção. Veja, eu tenho ali que pegar esse paciente, conversar, conduzi-lo, examinar de maneiras que me façam entender em que ponto que eu posso intervir naquele caso. Então vamos lá, eu não posso pegar uma pessoa que não se considerava doente com obesidade, que nunca se tratou, que sempre comeu o que seu organismo o estimulava a comer, não tinha nenhum cuidado com a alimentação, não fazia atividade física, pegar essa pessoa e submetê-la à cirurgia porque ele é obeso. Não é assim que funciona. Eu tenho etapas para a gente chegar na cirurgia. Então hoje as indicações para cirurgia começam por aí. Você tem que ter um nível de obesidade que a gente leva em conta o cálculo do IMC, que eu vou falar disso daqui a pouco com vocês, mas também a gente precisa ter tido uma caminhada de tratamentos. Essa pessoa tem que no mínimo já ter tentado alguma mudança de hábito de vida. Então é preciso que você tenha sim procurado acompanhamento. Mas para procurar acompanhamento, eu preciso que você primeiro entenda que é uma doença, porque senão você vai ficar tentando sozinho e fracassando sempre, porque a obesidade é uma doença crônica, não tem cura, multifatorial, com vários aspectos e progressiva. A história natural da doença faz com que ela sempre avance. Então o que a gente quer é parar o avanço da doença e tratar ali as comorbidades que ela já trouxe. Né? A perda de peso causada por cirurgia ou não pode contribuir com isso. Então, como eu dizia, nesse caminho, primeiro passo, esse paciente precisa ter procurado tratamento de outras formas. Gente, mudança de hábito de vida com nutricionista, atividade física, mudança dos padrões de dieta, medicações. Então, esse tratamento tem que acontecer para a gente entender o nível de doença que a gente está lidando, para a gente entender o potencial de tratamento desse paciente. Existem pacientes que vão responder e que a gente vai ter bons resultados com tratamento clínico, que é isso que eu acabei de falar. Dieta, exercício, mudança de hábito de vida, medicações, por que não? E existe aquele paciente que vai ter resultado, mas muito menos do que a gente esperaria pelos estudos que a gente tem hoje em dia. Então, a gente precisa saber, primeiro, acompanhar esse paciente, tratar ele com dignidade e respeito e fazer ele entender que não é um tratamento, não é um período. O tratamento da obesidade é para sempre. Então aquela história, tem um mito muito comum, né? Ai, doutora, mas eu tomei remédio para emagrecer, eu recebo todo dia no consultório. Tomei remédio para emagrecer. Cheguei num peso adequado, tive melhora de saúde, eu não disse magro em nenhum momento, tá? Prestem atenção nisso. Cheguei num peso adequado, tive melhora de saúde, nossa, melhorei muito a minha qualidade de vida, eu brinco com os meus filhos, eu vou no parque, eu entro no brinquedo, eu vou no parque aquático, eu entro no tobogã, coisas que ele não fazia antes. Mas eu parei de tomar o remédio e aí voltou tudo de novo, esse remédio não presta, né? Será que é um remédio que não presta? Então, trazendo outro exemplo para vocês. Se eu sou um indivíduo que tenho hipertensão, pressão alta, eu tomo ali meu remédio controladinho todo dia. Se eu paro de tomar o remédio, gente, a pressão vai voltar a subir. Por quê? Porque é uma doença que depende de controle, assim como a obesidade também é. Então, no momento em que eu entro com uma medicação para controlar essa doença, se eu paro, eu deixo de controlar. Então, é muito comum, é natural que você volte a ganhar peso. Então não é o remédio que não presta, acontece que ele precisa ser contínuo. Ah, doutora, então é melhor já operar logo, né? E nunca mais eu vou tomar remédio, meu problema tá resolvido, não é? Não, não é. Do mesmo jeito que a medicação não pode parar, a cirurgia, ela é um procedimento que vai gerar consequências no seu organismo e você vai cuidar dessas consequências. Então imagina que é como se a cirurgia fosse uma máquina de lavar louça. Nossa, nada a ver, né? Não, calma, vai ter a ver. Imagina que eu comprei uma máquina de lavar louça maravilhosa, ela funciona, ela limpa tudo, ela é incrível.
Mas se eu não coloco a louça dentro da máquina, adianta eu ter a melhor? Ela vai funcionar? Não vai. É igual com a cirurgia bariátrica, é como se a gente tivesse o melhor tratamento instalado no seu organismo. Mas você que vai ter que fazer a manutenção, o reparo e colocá-la para funcionar. Com boas atividades físicas, mantendo um padrão alimentar adequado, se cuidando, acompanhando, se a sua doença é para sempre. Se a sua cirurgia é um tratamento instalado para sempre, significa que o seu acompanhamento com quem cuidou de você também é para sempre. Então entendam, não é a primeira opção, não pode nem deve ser a última opção e não é milagre, não é cura, não é mágica. Cirurgia bariátrica é o melhor tratamento que eu posso te oferecer para a obesidade, mas eu tenho que partir do princípio de entendimento de que a obesidade é uma doença, classificação dos graus de obesidade, tratamentos prévios que me dizem como você reagiu, como é o comportamento da sua doença e até onde a gente pode ir. Será que você pode ficar só no tratamento clínico? Tem gente que sim, pode, e tá tudo bem. Mas esse entendimento é o primeiro passo para que a gente possa pensar em cirurgia. Tudo bem, vamos supor agora que você já entendeu. Poxa, cirurgia bariátrica realmente é o tratamento que eu preciso e eu entendi já que a obesidade é uma doença. A partir daí, a gente tem uma virada de chave. Porque significa que você compreendeu que o seu organismo tem fatores genéticos, metabólicos, ambientais que te fazem ganhar peso. Do mesmo jeito que no pós-operatório a gente vai encarar condições que vão fazer a gente perder peso. Mudança hormonal, redução do estômago. Então vocês percebem que é uma sequência de fatores, é uma sequência de raciocínios lógicos e de entendimentos de aceitação. Porque tem muita gente que entende que a obesidade é uma doença, mas não aceita. A gente continua tendo a grande maioria dos pacientes com aquela história de não, mas eu vou conseguir sozinho. Não, pode deixar, eu vou conseguir. Eu vou pra academia, eu vou fazer dieta, eu vou mudar minha vida, eu vou conseguir sozinho. Doutora, não preciso de cirurgia, não é pra mim, fica tranquila. Na grande maioria das vezes, se propõe a fazer exatamente o que ele me disse. Ele vai pra academia, ele melhora a dieta, a vida dele já melhora, mesmo com uma perda de peso pequena aos olhos dele. Mas ele ainda quer mais e a gente talvez precise de mais para deixar de forçar esse organismo com a obesidade. Entender que quando ele cumpre esse desafio, essa perda de peso pode não ser tão significativa e geralmente é às custas de muita restrição, né? Perda de eventos sociais, restrição alimentar agressiva, gerando às vezes compulsões alimentares depois, no caminhar desse tratamento. Então, gente, entender e aceitar que a gente precisa tratar a obesidade com responsabilidade e procurando alguém que saiba lidar com isso de maneira muito específica. Então, geralmente, esse paciente ele já tentou de tudo, tentou sozinho, tentou com o auxílio de médicos, de nutricionistas, e que bom você que chegou nesse período de procurar uma equipe, que chegou nesse caminho de entender e aceitar que é uma doença que precisa ser tratada. Geralmente, nesse momento, você vai entender, você vai perceber que você precisa de um tratamento melhor e mais eficaz. Ele é definitivo? Não é, mas ele é o melhor. Então sim, eu realmente acho que todo mundo que tem obesidade nos níveis de indicação de cirurgia precisa operar. E não como última opção. Essa cirurgia, esse tratamento tem que vir durante essa jornada de tratamento da doença obesidade. Na grande maioria das vezes, não é nem no primeiro contato com a sua equipe, nem no final da história, quando você já está cheio de comorbidades. Não adianta eu ter um paciente com doença obesidade grau 3, grau 4, que precisa de cirurgia e não fazê-la. Porque quanto mais tempo eu espero, mais tempo eu estou deixando esse paciente doente e mais eu aumento essa chance dele ter diabetes, pressão alta, esteatose, desgaste articular, dele se privar de sair, dele se privar da vida social. Nós temos casos sim de aumento de ansiedade e depressão por conta da obesidade. Esse indivíduo tende a se isolar. E são doenças que vão se retroalimentando, né? A obesidade estimula a ansiedade, estimula a depressão, essa pessoa se isola, acha que não tem nenhuma solução para ela, acaba comendo mais e a gente tem aí um ciclo vicioso. Então, de modo geral, respondendo a minha pergunta do começo, sim, eu realmente creio que você
que tem indicação, que está tratando a obesidade e que tem consciência de que a cirurgia bariátrica é o melhor tratamento para você, você deve fazê-la sim, no momento exato em que a sua equipe indicar ela para você. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui e já se inscreve no canal.